Meus amigos, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. É com muita alegria que estamos recebendo o médico Edson Abrão, Dr. Edson Abrão, conhecido de toda a nossa Orlândia. Milita como médico há 55 anos, formado na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Dr. Edson tem 79 anos de idade. Ele é cirurgião gástrico e cirurgião geral. Nascido na cidade de Macaubal, que fica próximo a São José do Rio Preto. Dr. Edson, uma alegria muito grande de recebê-lo aqui dentro do nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer também estar aqui. Uma oportunidade interessante, esta é a finalidade do nosso canal do YouTube, é resgatar a memória daquelas pessoas que efetivamente ajudaram muito, a resolver os problemas de Orlândia, no teu caso específico, a área de saúde. Desde quando o senhor chegou aqui à cidade de Orlândia? Bom, eu tenho que começar um pouquinho antes. Eu e o Orsi somos da mesma turma da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mas, por causa do nome, era turma A e turma B. Então, onde uma estava, o outro não estava. Eu praticamente não conhecia o Orsi. É por questão de ordem alfabética? É. Que formava as turmas como era por normal? Sequência de... Sim, perfeito. Então, eu era a turma A, ele era a turma B. O senhor se recorda quantos formandos por ano era naquela... 80. 80 formandos. Aí, durante o primeiro, segundo e terceiro ano, eram chamadas cadeiras básicas. E para isso tinha turma A e turma B. Então nós não nos conhecíamos. Aí, quando foi no quarto ano, o pai do Dr. Orsi teve uma doença e foi tratado por um cidadão que você já deve ter ouvido falar, o Eugen. Sim. Que foi pescador de vocês depois. E chegou lá, eu sou não sei o que lá, eu sou estudante, tal. E começou a trabalhar com ele no serviço de cirurgia. Esse serviço de cirurgia contava com o Eugen, que era cirurgião geral, gastro, José Viludo, que era vascular, Mânlio Janólio, que era obstetra, e Oswaldo Janólio, por favor. Perfeito. Quando eu fui a Votuporanga, que era a cidade que eu morava, então, lá perto de Rio Preto também, e eu fiquei conhecendo um dos médicos, porque eu era rato de hospital. Minhas férias eu passava, eu ia todo dia lá no hospital, sem saber lá nada ainda, mas eu ia lá. E fiquei conhecendo um cidadão que tinha feito estágio lá no OIG. E ele me deu uma carta para levar para o OIG. Aí eu fui lá no tal serviço de cirurgia, perguntei por ele me atendeu, eu entreguei a carta, a resposta dele foi: não tem vaga. Professor, muito obrigado, vou fazer o quê, né? A hora que eu ia saindo, ele falou: vem cá, você está a fim de trabalhar? Eu falei: estou, sim, senhor. Então você fica por aqui, porque ninguém me aguenta. Então hoje não tem, mas semana que vem com certeza vai ter vaga. Olha só a coisa. E com isso eu fiquei 3 anos lá. E aí eu e o Orsi ficamos muito amigos e tal. E eu tenho as fotos dessa época. Foi quando eu e o Orsi começamos a conversar e resolvemos que a gente ia sair. Aí aconteceu o primeiro problema meu em Orlândia. O sextonista é o que tocava tudo, e por coincidência, a última coisa foi férias. Então eu não tinha mais nada para fazer na faculdade.
Só que eu não tinha o cartucho ainda. Nessa época, o prefeito de Orlândia era o Ciro Armando Catapreta. E naquele tempo tinha aquelas histórias de dar consulta lá, fazer aquelas Sim. médias políticas lá que fazia. E era para eleger o Alcides Vidigal. Que foi prefeito Que também foi nos anos prefeito depois. 1967, 68. Isso foi tudo em 68. Aí fizeram lá uma proposta, até uma proposta financeira, e nós viemos. E Quando o senhor diz nós, veio o senhor e o doutor Orsi. E nós dois topamos vir. Tá. Só que ele não veio nesse primeiro incidente. Tá. Eu vi. O nosso diretor clínico na época chamava Silvio Soares. E ele era um otorrino de Igarapava. E ele me deu todo apoio e falou, fica aí, eu assino tudo numa boa. Aí eu cheguei ao hospital, tinha esse sujeito que se chamava Nilo. Era um médico da época, era o doutor médico, Nilo. o doutor Nilo, que estava com 3 representantes da Associação Paulista de Medicina. Não me deixaram descer do carro. Então aconteceu esse episódio. A sua chegada em Orlândia foi um pouco traumática. Não desci do carro, fui tocado daqui. E esse sujeito teve um problema, que ele teve o Coutinho, que era o prefeito de Sales. José Coutinho Pereira, então prefeito de Sales Oliveira. Ele tinha tido um acidente e eu sei que chegou lá uma paciente grávida, não sei o que lá, e o Nilo se meteu na história, e nenê já morreu, e aí a mulher com hemorragia. Então. Só um detalhe. Quando foi para vir para cá, nós sabíamos que aqui não tinha anestesista e nem radiologista. O que nós fizemos? Curso de anestesia e curso de radiologia. Tanto é que quando eu operava, o Orsi era o anestesista. E vice-versa. Isso é ser geral mesmo, né? Enfrentar uma situação. Essa situação. E aí essa paciente do Nilo enguiçou, foi enguiçando e tal, e tinha rompido o rim. E ele pediu socorro. Nós fomos lá, eu tirei o rim da pessoa, tal, salvei a paciente, eu salvei. Mas o nenê morreu. E com isso aí, passado mais uns dias, ele começou a mandar uma conta para o Zé Coutinho. Queria cobrar o Zé Coutinho de todo jeito. Tá? E foi na época que eu fiz a denúncia para o Gessner Bourdion. Você vê que eu estou indo longe, né? Gessner Bourdion e Homero Vieira. Eles tinham atuação alguma dentro do hospital? O Homero Vieira era o presidente. Do hospital Beneficente. E o Gessner Bourdion era o provedor. E nós chegamos nele e tal, e eles mandaram o Nilo ir caçar sapo em outro lugar. Foi quando ele foi afastado aí do corpo clínico. Foi mandado embora. Tá. Foi mandado embora. Então, esse foi o começo da coisa. Apenas para que a gente esclareça bem, o Hospital Beneficente Santo Antônio de Orlândia iniciou a sua construção em 1954. Foram 10 anos de construção e ele foi entregue em 1964. Começou em 1954, foi entregue em 1964. E nessa cronologia, nós estamos no ano de 1969. 69. Tá? Então, o hospital era recentemente, tinha sido fundado. Como curiosidade, nós viemos conhecer o hospital para saber o que tinha lá dentro. Tinha um doente internado que fazia 2 anos que morava lá. Era casa de repouso lá, uma coisa assim. Não tinha mais ninguém internado. O senhor lembra os equipamentos? Se tinha equipamento? Como é que era a estrutura? Os enfermeiros não sabiam passar uma sonda. Nós tivemos que fazer tudo. Tivemos que fazer tudo. Aí aconteceu o seguinte.
Ali onde é a Unimed, hoje o atendimento da Unimed, tinha o consultório. Eu chegava um paciente, eu ia lá, atendia o paciente, era uma gripezinha, qualquer coisa, eu chamava o Orsi. Orsi, confere. Porque se der errado, nós erramos os dois. Não vai um errar sozinho. Ele me chamava toda vez. Ninguém ficou sem os dois atender. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Questão de parto. Os partos eram feitos... Quem era que era responsável por isso? Como eu te falei, eu trabalhei com o OIG, que era cirurgião, com o vascular e 2 ginecologistas. Então, ginecologia, parto, essas coisas, para nós era... Então, o senhor chegou a fazer parto na época? Eu fiz o parto da minha filha, quando ela nasceu. Era todo dia. Aqui no próprio hospital de Orlândia, natural. Claro, nos próprios. Mas o nosso trabalho lá em Ribeirão Preto, a maior parte era na parte de obstetrícia. Então era pré-natal, era tudo isso aí que fazia. E depois que o Valdir chegou um mês Valdir depois. Fábio, doutor Adi. A gente ia fazer parto, ele que ajudava a espremer um pouquinho a barriga da mulher para o neném nascer, porque naquele tempo a criança nascia pelo buraco certo. Hoje não tem mais. Hoje eles fabricam... Não havia cesárea. Não tinha cesárea. Todo parto normal. 12% era nosso índice cesariano aqui, exatamente igual ao do Hospital das Clínicas. Então, era isso. Então, a gente fazia... Era nós e nós. As coisas foram crescendo... Não, mas aí eu tenho que contar a história do dia 2 de janeiro de 69. Eu acho isso muito bom. O que aconteceu, doutor Edson, nessa data? Nessa data. A gente terminou o atendimento, a gente morava dentro do hospital. Eu e ele, solteiro, morávamos dentro do hospital, em frente ao berçário. Almoçamos tal, e fomos para o quarto. Vamos lá, tirar uma pestanazinha para depois pegar segundo round. A minha cama era a do lado da porta. Nisso, tum, 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 tum. Eu por cima da cama lá, estava de cueca, abri a porta lá. O que foi? Doutor, o senhor não pode dar uma olhada aí numa paciente de um doutor, não vou citar o nome? Eu falei, a senhora está louca, estou chegando aqui hoje, eu vou me meter numa paciente de um outro médico. Só para saberem, telefone naquele tempo era manivela. Não tinha esse negócio de botãozinho. E por vezes pedia ajuda para a operadora da então CTBC para fazer a ligação. É isso aí. Bom, aí o que a enfermeira falou? A enfermeira falou assim, doutor, ninguém acha ele e a doente não está boa. Aí a tal da medicina falou mais alto. Mais alto. Levantei, fui lá ver. Era uma senhora de 37, 38 anos, chagásica, que teve um AVC durante a gravidez, estava em edema agudo de pulmão, saindo espuma pela boca, e eu fiz um exame, o nenê estava lá nas alturas. Não tinha a menor condição de parto normal. Quando o senhor diz a expressão lá nas alturas, talvez não fosse nem o momento oportuno para fazer o parto. Ou ele não havia encaixado? Não, encaixado. Eu estava lá em cima. Era Perfeito. cesárea ou cesárea, não tinha. Aí eu voltei para o quarto e o Orsi perguntou, como é que tá? Eu falei, tá sim. Ele falou, o que você vai fazer? Vou lá no centro cirúrgico para ver se tem material suficiente para eu fazer uma cesariana. Ele falou, e daí? Eu falei, e daí vai morrer. E daí nós vamos embora. Fazer o quê? Primeiro dia já chega e já dando. Cheguei lá no centro cirúrgico, tinha material, e o Orsi ia ter que fazer anestesia. Eu precisei nomear uma das enfermeiras para ser minha auxiliar.
Lembra o nome dela, doutor? Não lembro o nome dela, mas falei, você vai me ajudar. Ela caiu durinha no chão. A missão era difícil. Ela caiu durinha no chão. Aí eu nomeei outra que aguentou. Aí o Orsi fez uma hack, anestesiou a hack, só que a mulher não podia deitar por causa do edema agudo de pulmão. Então ele ficou segurando a mulher por trás, praticamente sentada. E eu operei ela sentada. Tirei a criança muito rápido, a criança chorou. Falei, salvei metade já tem alguma coisa. Aí, como esvaziou a barriga da mulher, o Orsi foi fazendo aqueles medicamentos de coração, tal, essas coiseiras tudo. Aí, uma semana, nós mandamos embora os dois. Parece que foi Deus que mandou, mas naquele dia parece que o hospital passou a nos respeitar. Foi a grande prova de fogo. É isso aí. Foi prova de fogo, foi isso aí. Então foi muito... foi uma conduta que teve que fazer. Não adianta discutir essa história. Teve que fazer e pronto. E deu certo. Então o hospital passou a nos respeitar. 2 moleques. Sabe quantos quilos o Orsi pesava? Quanto? 64. 64 quilos. E eu 64 também. O senhor até que manteve um pouco. O doutor que... Ele passou do 100. Exato. Então foi isso que aconteceu no primeiro dia nosso lá. Então. Passado isso aí, mais alguns dias, eu estou te contando os casos que foram assim, chamaram muito a atenção. E que, de uma certa forma, marcaram a trajetória do próprio hospital. Quem vê o hospital hoje não pode imaginar o que é normal numa situação de tempos atrás, como evoluiu, né? E evolui de uma forma efetiva a cada dia. Passado mais uns dias, eu estava no ambulatório, chegou uma senhora, por coincidência eu lembro o nome dela. Isso foi em janeiro de 69. Ela estava com uma gangrena na perna. Tinha passado Ituverava, tinha passado um monte de lugar e ninguém quis mexer porque tinha que amputar a perna dela. Tinha que amputar. Eu falei, eu vou amputar a perna, eu vou amputar. Aí o Orsi falou, mas nós nunca fizemos isso. Eu falei, a gente tira um estômago, você acha que nós não vamos tirar uma perna? Que está aqui no jeito. Até porque a não retirada da perna poderia provocar a morte da paciente. Não, pelo contrário, se eu tirasse a perna sem ela morrer ali, ela ia ficar boa porque a infecção seria debelada. Sim. Aí o que aconteceu? Eu fui lá no centro cirúrgico e não tinha serrote. Eu tinha um carro muito bom na época, um Gordini. Eu peguei o carro e fui para Ribeirão Preto no PTAN. Cheguei lá e comprei uma serra de osso. É uma loja que vende equipamento cirúrgico. Perfeito. Eu comprei a serra, vim para cá, falei para a moça lá, a menina, dá uma fervidinha nesse trem aí que eu vou usar. Aí o que acontece? A velha, nome dela, Rosa Barilli, vou falar porque ela já morreu há muito tempo, tinha 80 e tantos anos. Aí o Orsi foi fazer a hack. Mas a coluna... Que é anestesia. Anestesia, para mim poder tirar. Aí a coluna dela, tudo torta, ele não conseguiu achar o buraco certo lá, não teve jeito. Aí ele falou assim para mim, não tem jeito de fazer hack, eu vou fazer uma geral. Eu falei, então você espera um pouco. Eu peguei, passei os mertiolates da vida lá, tal, pus os panos, deixei tudo prontinho e fiquei com o bisturi na mão. E quem foi me ajudar? Uma pessoa que você conhece. Quem é? Lúcia Rigolin. Sim. Foi me ajudar. Aliás, eu comentei com ela ontem isso aí.
Aí o Orsi foi fazer a anestesia, a hora que ele injetou o trem lá, o medicamento para ela dormir, ela teve uma parada cardíaca. Aí o Orsi falou, parou e tal, e aquela correria. E eu com o bisturi na mão. A perna da mulher ajeitadinha ali. Falei, não vai me escapar não. Tirei a perna, o Orsi daí a pouco falou assim, voltou, vou anestesiar. Eu falei, não precisa mais não, já terminei. Ou seja, natural. Ela desmaiou, portanto não teve... Não teve dor, não teve dor. Estava parada cardíaca, tudo. Eu sei que ela viveu mais 8 anos. Então, foi as primeiras coisas que aconteceram aqui. Isso dá uma saudade. Com certeza. A gente tem orgulho do que você peitou. Com toda a dificuldade, o senhor tem condição de, tanto o senhor quanto o Dr. Orsi, fazer essa iniciativa. Era eu e o Orsi, nós éramos praticamente irmãos, era tudo junto. Uhum. Aí teve um dia, com a filha do Biruca, foi fazer uma plástica. Morandini, Biruca. Foi fazer uma plástica. O cidadão, meio intempestivo, enfiou o bisturi na barriga dela e sangue jorrou. Um cirurgião plástico. Que não era de Orlândia, natural. Vinha claro, não era. Para operar aqui. Isso já estávamos em que ano? 1900 e... isso aí foi depois de uns 4, 5 anos. 5 anos. Aí, por coincidência, o Orsi estava operando na outra sala. E aquele negócio, o Orsi correu lá e meteu o dedo lá para segurar o sangramento. E me gritaram, eu fui lá e tal. O cara tinha perfurado a veia cava inferior. E eu reconstruí, tal. Ela está viva ainda e está numa boa. Mas são aquelas coisas que são heróicas. Tá? Eu fiz 2 cirurgias cardíacas. Chegou a fazer também? Facada. Você sabe fazer cirurgia cardíaca? Claro que não. Mas o que eu faço? Mando ele para Ribeirão, ele não vai chegar? Então, já que não vai chegar lá, eu tento resolver aqui. Não morreu nenhum dos 2. O senhor lembra quando foi esses 2 fatos aí? De Morro Agudo, mais ou menos já uns 30 anos ou mais, ou qualquer coisa assim. Então foi isso aí. E um deles, quem deu a facada foi o irmão. E eu precisava de sangue e o irmão se negou a dar. Então são umas coisas que foram marcantes. Apenas uma pausa, só para dizer, você que acompanha o nosso canal do YouTube, você chega aqui, tem um QR Code do meu lado direito, esquerdo seu que está me vendo, você faça a interação conosco, aproxime o seu celular e entre nesse nosso grupo apresentando sugestões das pessoas que podem ser entrevistadas dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Doutor Edson, natural, superada essa fase de improvisação, como é que o senhor acompanhou o crescimento do hospital? Quando nós chegamos, eu te falei, os enfermeiros não sabiam passar uma sonda no nariz da pessoa, não sabia fazer um gesto, não sabia nada. O raio-x, quem fazia eram nós, a anestesia eram nós 2 que fazíamos. E a coisa foi andando assim. Foi logo depois de 3 meses, mais ou menos, o Valdir já tinha vindo para cá, aí nós trouxemos o Akihiro, Pugliese e o Barbieri. Então, os 3 chegaram em 1970, então? Por aí, 70, isso aí. O Valdir veio em 69, Doutor Valdir, pediatra, desde sempre, naquela época já era pediatra. Já era pediatra. O doutor Barbieri, ortopedista, e o Akihiro para finalmente ter uma pessoa responsável por fazer anestesia. Não. Ele não veio como anestesista para cá? Nós não aceitamos. Porque anestesista, eu e o Orsi éramos. E qual foi a função do doutor Akihiro? Nós fizemos uma proposta para ele aceitou, de fazer um curso de cardiologia. Cardiologia. Porque nós não tínhamos, e eu odeio aqueles risquinhos, então ele fez um curso de cardiologia, então ele veio para cá como cardiologista. Mas, como ele era anestesista também,
Então a gente acabou empurrando o serviço para ele. Mas prestou um serviço importante para o Que hospital. nós não tínhamos. Só para você ter uma ideia, aqui não tinha aparelho de eletro. E eu estava trazendo uma pessoa para isso. O primeiro caso de fazer um eletro em Orlândia foi do Flávio Fofo. Flávio Leite de Moraes. Usamos ele como cobaia. Como cobaia fazer o estreou o aparelho adquirido com o Flávio Leite de Moraes. Com o Flávio Leite de Moraes. E... Aí, daquele tempo, tinha muito tal do doente particular. Uma raça em absoluta extinção. Né? As pessoas tinham um nível tinha de algum convênio, nível melhor, pagava, a gente ganhava razoavelmente bem. E foi indo. E aí o SUS, o que se chama SUS hoje, que era INPS, essas coisas, era tudo, na época era muito bom. Pagava uma coisa razoável. A gente diz que hoje que o tal do INPS lá de trás era melhor do que a Unimed de hoje. Em termos financeiros, em tudo. Por quê? Porque tinha direito quem pagava. O resto era o tal do indigente. Era isso aí. Então, era bom. Mas, como tudo no Brasil, a tendência foi piorando. Quando foi piorando, nós começamos a fazer uns convênios. Comove, Intel, Brejeiro, Morlan. A gente fazia lá uns acertos para atender a consulta. E se tivesse que internar, internava pelo SUS. E foi andando desse jeito. Até que em 85, a gente viu que não dava mais. Aí foi nessa época que eu e o Barbieri ficamos sabendo dessa tal de Unimed, que era uma coisa recém... Que é uma cooperativa de médicos. Exatamente. Tanto é que ela foi fundada, e bate com a sua informação natural, ela tem quase 38 anos, ela foi fundada em 20 de novembro de 1986. Pelo menos aqui é a informação oficial. Essa é a fundação. Perfeito. Mas eu estou falando que não começou Sim, até. perfeito. Tivemos que correr atrás. E fui eu e o Barbieri. E a gente, lá em Ribeirão Preto, já tinha sido fundada a tal... Quer dizer, a ideia da Unimed Orlândia, a partir do modelo já criado em Ribeirão Preto. Foi criado em Santos. A primeira Unimed? A primeira Unimed é de Santos. Então, aí Ribeirão Preto já tinha, o pessoal lá, todos amigos da gente, e foi eu e o Barbieri lá para saber que papo que era esse, como é que funcionava, tal e tal e tal. Nos deram uma atenção, uma assistência e tal, e aí nós resolvemos que nós íamos criar a Unimed. Aí veja o que aconteceu. Para você criar a Unimed, você tem que ter conselho fiscal, conselho de administração, conselho... Precisava de 20 e tantos nomes de médico, e nós não tínhamos. Quantos médicos tinha na época, o senhor recorda? Como curiosidade? Uns 12, 13, por aí. Sabe o que eu fiz? Fui lá em Morro Agudo. Se você for lá na Unimed hoje e ver o quadro da fundação, você vai ver uns nomes lá que você nunca viu. Eles nos emprestaram o nome para a gente poder montar o quadro. Se eu estiver enganado, o senhor vai me corrigir. O prédio original da Unimed Orlândia era na própria Policlínica? No fundo da Policlínica, no fundo da Policlínica tinha uma sala que eu desocupei e tinha uma funcionária. E o único cliente nosso era a Morlan Estevão. Perfeito. Ele que montou, começamos, e foi indo, depois veio, a coisa foi crescendo. Aí depois não cabia mais lá. Aí nós saímos de lá, fomos ali perto do... o prédio da Rua 2, para baixo do Banco do Brasil, tem aquele prédio na esquina. Sim, ali. perfeito. Uma casa para baixo, nós ficamos ali um tempo, tal. E até o dia que nós conseguimos comprar um terreno,
que foi aquela esquina, e nós resolvemos começar a construção. E virou isso que virou. Eu fiz uma pesquisa aqui, se eu estiver enganado, o senhor vai me corrigir. Os nomes que, pelo menos nesse material que está no próprio site da Unimed, consta o senhor, Barbieri, Akihiro, o Dr. Orsi, que já estavam fazendo parte desse time que o senhor mencionou, que chegaram, né, para agregar aquela equipe. E esses todos aqui vieram também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Doutor Akihiro foi formado pela Medicina de Ribeirão? Ele é da 10ª turma. Eu sou da 12ª, junto com o Orsi. O Pugliese também. O Barbieri não. Tá. O Barbieri é Botucatu. Que é também uma bela escola da Unesp, né? Escola, mas o Barbieri era de lá. E só para você ter uma ideia, quando nós começamos a ter muito serviço de ortopedia, e era coisa grande, nós fizemos um acerto com o pessoal da ortopedia do São Francisco, do qual o irmão desse Barbieri era um dos chefes lá. Rubens Barbieri, esse é o Roberto, o irmão. Aí eles vinham lá... Também ortopedista. Também ortopedista. E são renovados. E eles vieram, tipo assim, cada um veio uma semana e tal, segurando já a vaga pro Barbieri. Então foi assim, aí quando ele veio já estava tudo estruturado. Me ocorreu o nome aqui, a chegada do doutor Alexandre, porque precisava ter, naturalmente, a questão de radiologia, essas histórias todas. Tem alguma coisa em relação da Unimed ou foi um projeto do hospital? Não, foi antes, foi muito antes. Muito antes, né? Quando eu falei que nós fazíamos raio-x, mas eu fazia radiografia, quebrou a perna, eu fazia raio-x de perna, pulmão eu fazia, mas raio-x de estômago, essas coisas não fazíamos. Então nós contratamos uma clínica de Ribeirão Preto, Clarimundo, chamava o chefe lá. E eles estavam em 4 ou 5, então cada dia vinha um que fazia isso aí. Aí, de repente, apareceu o Alexandre. Ele trabalhava perto de Jabuticabal, ali, qualquer coisa. Ele trabalhava lá e começou a vir para cá. E aí ele resolveu vir para cá, de vez. Então foi justamente nesse momento que ele se agregou com essa estrutura que mantida até hoje. Tudo para você ver, fazia parte da Policlínica. A Policlínica chegou a ter 18 membros. Todo mundo lá. E com o seguinte detalhe, caixa único. É assim que funcionava, doutor? Era assim. Nós 5, porque nós 5 que construímos. Eu, o Orsi, o Barbieri, o Akihiro e o Pugliese. Tá. Então nós tínhamos um percentual um pouquinho maior do que o dos outros, porque é tipo aluguel. Sim. Aí o outro que fazia 5 anos que estava, tinha uma quirelinha a mais nisso aí. Então isso foi funcionando durante muito tempo. Mas depois cada um começou, não, porque eu ganho mais fora mesmo, né? Então desmontou. Mas de qualquer maneira, essa ideia da policlínica também nutre um espírito Só que ela chamava serviço de cirurgia. Serviço de cirurgia. A policlínica veio depois que aumentaram os médicos daqui, né? Em termos objetivos aqui, falando do crescimento da Unimed, a gente vê que pelo comando da entidade vão passando as gerações, vão se sucedendo. E houve, naturalmente, a gente percebe um crescimento impressionante da Unimed. Quando vocês lançaram essa semente, vocês chegaram a imaginar que isso seria possível acontecer? O senhor me disse que foi fazer uma visita em outra Unimed, em Ribeirão Preto, que tinha tido o modelo de Santos, e que o senhor veio entusiasmado com essa ideia. Sim, a ideia era muito boa. Agora, você conseguir o cliente é um pouco mais diferente. Tanto é que nós começamos com a Morlan, o Estevão, 3.000 pessoas, que era o número de vidas que tinha na Morlan. O primeiro grande cliente, então, da Unimed foi a Morlan. Foi a Morlan. Foi a Morlan. Depois os outros vêm.
Por quê? Porque esse tal de SUS, isso aí foi virando uma porcaria muito grande. Não foi tendo condição. Ninguém mais queria saber, porque não era atendido mesmo. Quando era plantonista, que... Até porque o convênio médico passa a ser uma alternativa para quem eventualmente quer ter um atendimento. Tarcísio, se SUS prestasse, para que tinha que ter Unimed? Para que tinha que ter o MINT, ter São Francisco? É tão bom que todos os deputados, senadores, vão ser atendidos pelo SUS, né? É de tão bom que é. Agora, isso é brincadeira, eles vêm falar que isso é uma porcaria danada. Isso é uma porcaria danada. Agora, de qualquer maneira, em termos de atendimento à população mais carente, acaba Nós não atendendo uma necessidade. Isso aí nós não vamos discutir. Da minha parte, eu fiz uma palestra em Coimbra, Portugal. Um bando de doutor lá e tal. E eu falei para eles uma frase. Se você está aqui com a finalidade de dinheiro, muda. O dinheiro aqui vem como consequência. E nem todo mundo pensa nisso. Tem muita gente aí que simplesmente vira as costas, não vai. Eu nunca vou deixar uma pessoa morrer só porque não pagou, deixou de pagar. Eu não quero saber disso. O homem lá em cima, ele há de lembrar das coisas. Mas isso é o que acontece. Então, esse sentimento de ética é complicado. Toda reunião que nós temos, nós falamos assim, os 20% contra tudo e contra todos. Quando eu fui fazer a Unimed, teve três médicos, não vou falar o nome, que foram absolutamente contrários. Porque queria que no fim do ano pegasse aquele dinheiro e dividisse. Onde já se viu gastar dinheiro, mas estava pagando aluguel. E agora, a gente nota que além do número expressivo de médicos, vocês têm uma estrutura de pessoal e uma geração de empregos importantes para a própria cidade. Tarcísio, no meu tempo, eu fui presidente durante 12 anos. 12 anos. E naquele tempo não tinha esse negócio de ANS, não tinha um monte de bugiganga. Você, Tarcísio Manso, chega lá na Unimed, eu quero comprar o plano mais barato que tiver. Ele te dá direito disso, disso e disso. A hora que você precisar de uma outra coisa, você vai lá no juiz e o juiz fala que eu tenho que dar. Eu não vendi isso, por que eu tenho que dar? ANS, maldição. Agência Nacional de Saúde, regulador. Isso aí. Aí ele chega lá, todo ano tem novo rol. Ou seja, você é obrigado a dar mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, sem poder cobrar. E na opinião do senhor, natural, quando você tem mais a oferecer, naturalmente você tem que precificar e aumentar o preço. Ué, mas não é isso? Você quer comer filé mignon, custa um tanto. Um PF custa outro tanto. E nesse agora puseram uma droga aí, uma droga que eu estou falando, não é um remédio, é uma droga mesmo. Custa 7 milhões de reais. Ampola. Não cura ninguém, tal, mas quebra qualquer Unimed. Caiu uma aqui dessa, até logo, fechou. E para quê? Tem cura? A criança vai ter cura? Não vai ter cura. Mas é aquela história, esse tal de direitos humanos, essas coisas aí, que eu tenho uma birra dos infernos. Eu quero saber quantas pessoas foram lá no enterro daquele soldado que foi baleado. Mas lá nos bandidos eles fazem uma festa, vai aqueles padres, vai tudo lá. Então há uma inversão de valores muito, muito grande, né? Agora, doutor, falando especificamente da sua atividade, o senhor, especialista gástrico e também cirurgião geral,
A gente fica imaginando a dificuldade que o senhor tinha para fazer os procedimentos e a situação atual. Como é que foi para o senhor essa transição dos tempos difíceis, que não tinha equipamento, para os tempos atuais? Bom, como é que o senhor conviveu com essa transição? Deixa eu te falar. Que a coisa melhorou, muito melhorou. Mas esse negócio de videogame, que eu chamo aquela tal de cirurgia por robótica, não sei o que lá, pulei essa parte. Não quis saber de nada. Então, aqui em Orlândia, quem faz isso aqui, por exemplo, tirar a vesícula, que a gente chama de canudinho, é o Henrique que faz. Eu não quis nem me meter nisso aí. O SUS não paga. O SUS não paga nada. E cada pinça daquela custa uma fortuna. Então, é um problema. Ela é linda? É. Mas não pensa que é muito risco zero. O anestesista de Morro Agudo morreu por causa de uma dessas robóticas. Foi tirar o intestino e estourou os pontos, tudo. Um amigo nosso daqui de Orlândia morreu por causa disso aí, estourou os pontos. Então não é nada de tão seguro assim. E eu ainda não perdi a maneira de estar olhando o que eu estou fazendo. Porque essas coisas aí é você olhar pelo buraco da fechadura. Eu gosto de ver a porta aberta. Para poder trabalhar com mais segurança. Mais segurança. É isso aí. Agora eu estou, por coincidência, essa semana eu pedi demissão do meu plantão de cobertura. Não dou mais conta. Problema do coração, tal. Não dou mais conta de ficar lá de noite atendendo acidente, aquelas coisas grandes, tal. Vou continuar operando. Lá no consultório, vou marcar, vou operar aquelas coisas que eu acho que tem. Mas você ficar na responsabilidade de chegar uma coisa lá e você não ter a segurança de que não vai passar mal, tal, é difícil. Eu não vou arriscar a vida de ninguém. Na reta final da nossa entrevista, uma pergunta curiosa. O senhor tem ideia de quantas pessoas o senhor atendeu ao longo de sua trajetória? É uma pergunta impressionantemente complicada, doutor. Parou para pensar ou não? Eu nunca contei. O que eu sei é que quando eu fiz o meu título de especialista, que foi em 1974, você tinha que ter 5 anos de formado. Perfeito. Eu tinha obrigatoriamente que ter 500 cirurgias registradas no meu nome. De 74 para cá. E esse título o senhor tirou também em Ribeirão? Onde que foi? Petrópolis. Em Petrópolis. É no Congresso Brasileiro de Gastroenterologia. Só para você ter uma ideia, tinha 800 candidatos. 4 passaram. Agora, de qualquer maneira, esse acervo, né, de prestação de serviço que o senhor tem, o senhor está hoje com 79 anos, o senhor naturalmente tem noção da importância do seu trabalho como médico, principalmente aqui em Orlândia. Isso é um atestado. O senhor vê que nós contamos uma história da sua chegada, 1969, guardei a data. Sei também que o nosso hospital é de 1964, quando o senhor, Dr. Orsi, e a outra equipe que o senhor mencionou, os outros companheiros que chegaram um pouco depois, mas que foram importantes, montaram esse núcleo da policlínica, a gente percebe que vocês deram uma contribuição muito importante. Isso de uma certa forma decisiva, o senhor tem um jeito todo especial e é sincero, isso lhe dá uma satisfação pessoal grande, né, doutor? Com certeza. Você sempre fica com mágoa de alguma coisa, que o doente mal agradecido, tá? Uma série de coisas. Mas isso faz parte da vida. Para dizer a verdade, semana passada eu ganhei um presente. Qual foi? Uma melancia. Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia, né? Alguém sim. Eu ganhei um presente. Foram lá me levar uma... É tão gostoso isso aí. Outro dia foi uma flor
com samambaia lá, que mandou lá para minha mulher, isso aí. Então essas coisas marcam, E é o que vale. Há muitos anos atrás, Dr. Raul de Sales era vivo. E lá naquela cidade teve um acidente muito grave. Uma bicicleta trombou com uma charrete. Coisa grave, né? Nossa Senhora. A única coisa é que o varal da charrete bateu aqui na barriga do moleque. E ele ficou 2 dias lá no hospital, aquela dorzinha, dando um analgésico, tal. Chegou lá, ele era sobrinho do Paulo Barradas, dentista. Dentista de Sales Oliveira. Ele chegou lá, a hora que eu pus a mão na barriga dele, falei, isso é cirurgia urgente, eu abri. O varal bateu no duodeno contra a coluna e seccionou o duodeno. Depois de 2 dias, o índice de mortalidade é 104%. Aí eu cheguei, fiz tudo, lavei, costurei tudo, e eu cheguei no Paulo Barradas e falei, é isso, leva para onde você quiser. Ele vai morrer no 5º dia, que é quando os pontos não aguentam mais. E morreu no 5º dia. Eu fiquei com o cabelo branquinho. É triste. É triste. Quando o senhor não consegue, muitas vezes, né, arranca até o choro do senhor, de não conseguir, mesmo com toda a sua determinação, de resolver uma situação quanto essa. Não teve jeito. São as coisas da vida. Estamos encerrando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Trouxemos o depoimento histórico importante do Dr. Edson Abrão.